Um assunto controverso em família que tem idosos é saber até que idade esse idoso pode dirigir. Quem vai dar a sua opinião sobre este assunto é o Dr. Jarbas Roriz. Ele é professor de geriatria da Faculdade de Medicina da UFC. Por favor, Dr. Jarbas. Olá, eu sou Jarbas Roriz, médico especialista em geriatria, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre idoso ao volante. Até quando o indivíduo pode dirigir? Não existe um limite de idade para dirigir. Mais importante do que a idade cronológica do indivíduo é a sua funcionalidade. Ao longo do processo de envelhecimento, existe um declínio da capacidade intrínseca das pessoas. A capacidade intrínseca é o conjunto das capacidades físicas e mentais de um indivíduo. E isso vai afetar a habilidade funcional desse indivíduo, que é resultante da interação dessa capacidade intrínseca com o meio ambiente. Então, a legislação prevê que até os 49 anos, a renovação da Carteira Nacional de Habilitação exija uma avaliação de aptidão física e mental a cada 10 anos. Entre 50 e 70 anos, essa avaliação passa a ter uma periodicidade a cada 5 anos. E a partir dos 70 anos de idade, passa a ser a cada 3 anos. Isso porque, ao longo do processo de envelhecimento, existe um declínio fisiológico de algumas funções. O indivíduo pode ter perdas sensoriais, como visuais, auditivas. Ele pode ter declínio da capacidade de mobilidade. Ele pode ter um tempo de reação, de resposta a estímulos mais lento, alterações de cunho cognitivo, afetando memória, atenção, capacidade de concentração, sintomas de depressão que podem também afetar essas funções cognitivas. Ele pode estar usando medicamentos que podem afetar também o desempenho mental, nessas funções cerebrais, que podem ser depressores do sistema nervoso central. Diversas condições, doenças que aumentam a frequência ao longo do envelhecimento podem afetar a capacidade do indivíduo dirigir. Então, isso faz com que seja mais necessária essa vigilância e essa avaliação frequente, mais frequente, dessas aptidões físicas e mentais. Então, não existe uma idade para parar de dirigir, e sim a necessidade de avaliação da capacidade do indivíduo, e pode ser necessário também algumas adaptações para que esse indivíduo possa ter uma maior longevidade ao volante. Se ele tem algumas deficiências, por exemplo, como mencionada sensorial, ele tem um déficit visual, ele pode usar uma lente corretiva. Se ele tem um déficit auditivo, ele pode usar uma prótese auditiva e fazer a correção dessa deficiência. Se ele tem algumas dificuldades físicas, podem ser feitas também algumas adaptações no veículo, de acordo com algumas deficiências existentes. O uso das tecnologias a favor do indivíduo, então câmbio automático, direção hidráulica, uso de GPS para facilitar a localização. Tudo isso são recursos que podem vir a ser úteis para uma pessoa que está envelhecendo e que está com perda de capacidade, de alguma habilidade funcional em função do envelhecimento, do surgimento também de doenças. Então, para que se dirija com segurança, é necessário fazer avaliações frequentes, a pessoa está atenta a eventuais declínios, os familiares também e a sociedade como um todo. É muito importante que se estimule a preservação dessa habilidade funcional, mas há que se ter também uma responsabilidade com a autorização para o indivíduo dirigir, pois com o envelhecimento podem acontecer algumas dificuldades reais que podem expor tanto o indivíduo como
outras pessoas, né, terceiros, a risco de acidentes no trânsito. Então, vamos cuidar da saúde, envelhecer bem, preservando a habilidade funcional. Agradecemos ao Dr. Jarbas Roriz, que respondeu para nós a pergunta de quando o idoso precisa parar de dirigir. Você sabe como o sono é importante para a vida da pessoa? Você sabia que a relação entre o sono e a saúde mental? Assista no próximo vídeo.